Amados irmãos, graça e paz. É bom estarmos juntos mais uma vez para cultuarmos o nome do Senhor nosso Deus, ainda que virtualmente, mas aqui, como igreja do Senhor, reunidos em nossos lares, com um propósito único de servir ao nosso Senhor. Te convido a fechar os olhos para juntos orarmos nesse instante. Senhor amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome pela tua fidelidade, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Louvamos o teu nome porque somos o teu povo, feitos pela tua mão, através de Cristo Jesus, o teu Filho amado, que veio, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Colocamos as nossas vidas diante de ti, porque queremos servir ao teu santo nome, nesse dia que é consagrado para o Senhor. Gostaríamos de estar, ó Deus amado, em assembleia, como igreja do Senhor, congregando presencialmente. Mas o Senhor sabe da situação presente e conhece os nossos corações, pelo que rogamos que o Senhor nos aceite em tua presença e que sejamos agradáveis aos teus olhos nesse momento. Nós assim oramos, confiados, através e pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Convido os irmãos a acompanharem comigo a leitura de Romanos, capítulo de número 4, apenas um versículo, versículo de número 25, que nos diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós temos aqui nesse versículo o relato da morte e da ressurreição de Cristo. São dois aspectos de uma única obra de salvação. Na primeira, a morte. O Senhor Jesus Cristo, ele leva sobre si a pena legal pela nossa culpa. Na segunda parte, a ressurreição, nós vemos aqui a confirmação de que a morte de Cristo, ela foi suficiente e eficaz pelo pecado, tendo agradado a Deus, o juiz supremo. Nesse instante, nós vamos louvar o nome do Senhor nosso Deus. E eu convido você a colocar-se diante de Deus, também em louvor. Nós temos aqui conosco a família do nosso irmão Wesley, juntamente com a Ana, a Júlia e a Milena. E agora eles vão louvar o nome do Senhor nosso Deus.
somos convidados, de fato, a lembrar daqueles momentos de dor, os momentos últimos do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nesta ocasião, nós vamos meditar em algumas passagens da palavra de Deus, falando sobre as últimas 7 palavras de Cristo na cruz. Na verdade, nós vamos pegar os registros que nós temos nos evangelhos para mostrar esse conjunto de 7 palavras. Na verdade, são frases proferidas por Jesus e que foram registradas hoje para a nossa edificação. Nós louvamos a Deus pela vida de amigos e irmãos pastores que estão ligados à nossa igreja presbiteriana aqui em Ocidente e que aceitaram o convite de trazerem a palavra de Deus nesse instante. Ouçamos, portanto, acerca das 7 palavras da cruz, ou as 7 últimas palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que o Senhor, assim, abençoe e fortaleça o seu coração. Amém. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil e Ocidente. Trago aqui um abraço muito especial da minha família, porque esta igreja faz parte da nossa história, faz parte do nosso ministério, nosso primeiro campo. Temos um carinho muito especial por todos vocês. Trago um abraço da Damares a vocês também. O pastor Júlio Alexandre pediu-me que falasse sobre Lucas 23:34, que tem como resumo a oração de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está sendo crucificado e nesta oração ele revela alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que ele revela aqui neste versículo e nesta oração é que a cruz é um lugar de perdão. Ele está sendo crucificado, as pessoas estão zombando dele e ele intercede, ele ora para que haja perdão para aquelas vidas. O segundo conceito é que esta oração revela também que o homem sem Jesus está nas trevas. Ele não consegue ver a beleza de Jesus. Ele não consegue ver a grandeza desse sacrifício na cruz do Calvário. Por isso a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Em terceiro lugar, esta oração também revela a redenção aplicada ali na cruz do Calvário. Porque se Deus tivesse perdoado simplesmente os nossos pecados e condenado a outras pessoas sem que houvesse a redenção, ele seria injusto. E Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que jamais Deus inocenta o culpado. Então a cruz é a expressão da redenção. E a redenção é a libertação por meio do pagamento de um resgate. Então Deus tinha que pagar o resgate para que nós fôssemos então livres do escrito da dívida. E qual que era então o preço desse resgate? Jesus Cristo, que recebeu o juízo de Deus, ou seja, a sua ira sobre si, e levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então esta expressão, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ela é carregada então desses três conceitos, né? O perdão dos nossos pecados, a cruz é lugar de perdão. Ela também revela o nosso estado de trevas sem Jesus e também o plano redentivo de Deus. Bom, nós temos aqui, logo em seguida, no próprio texto, a resposta desta oração. Primeiro, o próprio ladrão. Havia 2 ladrões que estavam ali do lado de Jesus e um reconhece a sua culpa e confessa o seu pecado e também reconhece que Jesus está ali injustamente e ainda reconhece a sua ressurreição, porque ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, e Jesus lhe dá a resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos também o próprio centurião
E Mateus fala que juntamente com os outros, mas Marcos fala que apenas o centurião, não importa se ele ou todos eles, mas com certeza eles declararam algo especial quando Jesus morreu, quando eles disseram: este verdadeiramente é Filho de Deus. E nós temos uma expressão maior em Atos capítulo 2, quando vai tratar da conversão dos mais ou quase 3.000 pessoas, quando Pedro, explicando Pentecostes, ele proclama ali o Evangelho, a crucificação de Jesus e a sua ressurreição, e o efeito disso na vida daquele povo é justamente a necessidade, o reconhecimento, a necessidade de buscar o que fazer. Então eu pergunto: o que faremos, irmãos? E aí então Pedro diz: arrependei-vos e cada um seja batizado. E houve ali naquele dia um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Mas nós temos também um efeito disso mais distante, que somos nós, hoje convertidos a Cristo, salvos em Jesus, nos deliciando desta palavra da cruz: perdoa-lhes. Recebemos também o perdão do Senhor. Não só nós, mas todos aqueles que ainda serão chamados e salvos em Cristo Jesus. Isso então nos dá uma grande alegria ao contemplar os feitos do Senhor ali na cruz e a sua oração. Ali é o lugar de reconciliação, de perdão. Isso implica na nossa vida uma transformação também, primeiro de ministrar o perdão, porque se nós somos perdoados, também precisamos perdoar. Nós precisamos também, além de perdoar, nós precisamos entender que há muitos que estão nas trevas e que carecem de serem evangelizados. Sabemos que Cristo pagou o preço, o resgate, Deus pagou com seu próprio Filho o resgate, então podemos pregar sim a salvação para estas vidas. E se nós fomos alcançados pela graça, também Deus pode alcançar quem Ele quiser. Por isso a evangelização, a missão, faz parte como resultado desta oração do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Queridos irmãos, Deus abençoe o nosso coração e nos faça servos fiéis a Ele. Nos coloque como pessoas íntimas dele, para vivermos para a glória do seu nome e tomando posse, não por nós mesmos, mas pela idoneidade de Cristo, deste perdão maravilhoso na redenção da cruz do Calvário. Deus abençoe a todos. Amém. Podemos pensar um pouco sobre as palavras de Jesus na cruz. E uma delas me chama muita atenção. É a palavra em que Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra de Jesus foi direcionada a um ladrão, uma pessoa que viveu uma vida muito errada e naquele momento, a circunstância antes da morte, arrependeu do seu pecado, pediu a Jesus para que se lembrasse dele e aqui alcançou, recebeu essa palavra de Jesus. Aquele ladrão na cruz ouviu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra abençoadora de Jesus, palavra que significa perdão. Jesus está aqui perdoando um malfeitor. Jesus está aqui perdoando pessoas ou uma pessoa que fez o que é errado, o que está contra a lei de Deus. A lei de Deus diz: não furtarás. Porém, em Jesus nós encontramos perdão por todos os momentos que nós desobedecemos a Deus. Quando você ouve a voz de Jesus, você pode ter a convicção certa que se você chegar diante dele arrependido do seu pecado, você recebe perdão, assim como aquele ladrão na cruz recebeu um perdão. Para o malfeitor, Jesus na cruz promete perdão,
Jesus na cruz promete a cura do seu pecado. Jesus morreu para tirar a nossa culpa, para nos dar vida eterna. Mas a palavra de Jesus, além de significar perdão, ela também significa graça. A Bíblia diz que pela graça de Deus nós somos salvos. Não somos salvos pelo nosso merecimento, não somos salvos por fazermos alguma coisa, não somos salvos pelo aquilo que temos, não, nós somos salvos pela graça de Jesus. Aquele malfeitor na cruz, ele não tinha nada a oferecer a Jesus pelo seu perdão. Ele não tinha nada a oferecer a Jesus para herdar a vida eterna. Ele tinha apenas um coração quebrantado, disposto a pedir a Jesus perdão. Ele pediu a Jesus perdão, se quebrantou diante de Jesus, pediu a Jesus que se lembrasse dele no paraíso, e Jesus graciosamente deu a ele a vida eterna. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, estar no paraíso de Deus é um ato da graça de Deus, não do nosso merecimento. Nós somos maus em muitas coisas que fazemos, pensamos, ou então coisas que deveríamos fazer e não fazemos. Nós somos pecadores. Nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades mais profundas nem sempre estão de acordo com a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que todo aquele que se chegar diante de Deus poderá receber, chegar quebrantado diante de Deus, poderá receber graciosamente a salvação. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Então não importa o que você tenha feito no passado, se você entregar o seu coração a Jesus, Ele graciosamente te salvará do seu pecado e te dará vida eterna. Essa palavra de Jesus também mostra, é uma palavra de esperança. Esperança, porque Jesus diz para ele o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A esperança de Jesus para os seus redimidos, para aqueles que recebem um perdão, não é uma esperança apenas para essa vida, mas uma vida eterna. Jesus prometeu aquele homem, que nós não podemos mais chamar de ladrão, porque estava ali sendo perdoado por Jesus, ele recebeu a garantia da vida eterna, a garantia de que receberia uma morada eterna junto com Jesus, estaria para sempre com Jesus. E aqui tem um detalhe interessante. Algumas pessoas às vezes me perguntam, quando Jesus morreu na sexta-feira, antes do domingo, onde Jesus estava? Esse texto responde: Jesus estava no paraíso, Jesus estava no céu. E diz o texto que ele estava no céu e ao lado dele um malfeitor redimido. Observe, queridos, que se você tem Jesus no seu coração, ao fechar os olhos aqui embaixo, você abre os olhos na presença de Jesus. Você abre os olhos no paraíso, você estará para sempre com Deus. Aquele ladrão que nada tinha, agora ele tem a vida eterna, ele tem Deus, ele tem a presença de Jesus, ele tem agora a bênção de estar para sempre com o Senhor, de receber o paraíso de Deus no seu coração. Se você aceita a Cristo como Senhor e Salvador, você sabe, você tem a convicção, a Bíblia te dá a garantia de que Jesus prepara para os seus filhos morada no céu. Que palavra abençoada, irmãos, essa palavra de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma palavra de perdão, uma palavra de graça, uma palavra de esperança. A Bíblia diz que aqueles que morrem no Senhor, estarão para sempre com o Senhor. Eu ainda queria deixar alguns outros textos aqui com você, texto da palavra de Deus, para edificar o seu coração. E nesta Páscoa te fazer refletir sobre a necessidade de aceitar a Cristo como Salvador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia também diz que pela graça nós somos salvos.
E no mesmo contexto ali de Efésios capítulo 2, Jesus disse: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Apesar da nossa morte espiritual e dos nossos pecados, Jesus é aquele que nos dá vida e vida eterna. E Romanos 3, 23 e 24 diz: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Receba Jesus na sua vida, entregue o seu coração a Ele, como seu único e suficiente Salvador, e você receberá o perdão, você receberá a graça, você receberá a esperança, você receberá as palavras de Jesus, de estar com Ele no paraíso. Que Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço especial para a Igreja Presbiteriana em Ocidente, para todos os meus amigos. Que Deus esteja com vocês. Graça, paz e muita saúde para você. Estamos na semana da Páscoa e eu quero lembrar que, por ocasião da crucificação de Jesus, um grupo muito pequeno de seguidores estava com ele. Entre aqueles que estavam ao pé da cruz eram 4 mulheres, sendo uma delas Maria, a mãe de Jesus, e estava também, além dessas mulheres, João, o apóstolo, o discípulo amado. Eram pessoas que estavam inteiramente compromissadas com Jesus. Pessoas que sabiam que o amor a Jesus lança fora o medo, porque estar ali era uma situação de risco. O apóstolo João escreveu isso depois, dizendo que o amor lança fora o medo. Mas eles arriscaram as suas próprias vidas para estarem ao pé da cruz, estarem com Jesus naqueles momentos finais. A mãe de Jesus estava lá. E é interessante observar que Jesus, já na cruz, ele voltou-se para a sua mãe e disse assim: mulher, eis aí teu filho. Isso está no Evangelho escrito por João, capítulo 19, o versículo 26. Mulher, eis aí teu filho. E no versículo 27, ele diz a João: eis aí tua mãe. E a Bíblia registra que a partir desse momento, João a tomou para casa ou a levou para casa. Então nós temos essas palavras de Jesus que estão inseridas aqui nesse contexto das 7 palavras da cruz. Essa seria a terceira palavra de Jesus. E ao dizer: eis aí tua mãe, e ao dizer a ela: eis aí teu filho, o que Jesus estava realmente ensinando para nós é de extrema importância. Nós aprendemos algumas coisas aqui muito preciosas. Nós vemos que essas palavras de Jesus são palavras de um homem de família. Então, na condição de filho mais velho, ele agora já não pode mais cuidar de sua mãe, que possivelmente já estava viúva. Naquela cultura, ao dizer isso, né, uma pessoa que estava morrendo, era a mesma coisa que escrever num pedaço de papel, fazer um testamento. Só que o que Jesus fez foi um testamento oral, acompanhado, assistido ali por algumas testemunhas. Então eu queria deixar com você aqui rapidamente algumas lições a partir dessas palavras de Jesus. Quando ele diz: mulher, eis aí teu filho, Jesus está cumprindo a obrigação mais básica e sagrada que qualquer filho pode cumprir. É aquilo que está lá em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12. Honre seu pai e sua mãe.
Então Jesus está tendo aquele cuidado de observar a lei que dizia a respeito do cuidado que todos devemos ter com o nosso pai, com a nossa mãe. E ele está confiando a João o amparo, a proteção, os cuidados com sua mãe. A gente observa aqui que João era alguém que gozava assim da alta confiança de Jesus. Jesus tinha plena confiança nesse discípulo. E eu creio que quando Jesus diz assim, mulher, eis aí teu filho, não chamando-a de mãe, foi para mostrar a partir daquele momento que os laços terrenos estavam terminando. Agora ela deveria relacionar-se com ele não mais como seu filho, mas como seu Senhor e Salvador eterno. Mas há uma outra razão também, entre outras que poderiam ser citadas, mas eu creio que Jesus queria também proteger a sua mãe. É possível que os soldados romanos que ali estavam e outras pessoas que se faziam por perto pudessem hostilizar a sua mãe, hostilizar o próprio apóstolo, hostilizar as outras mulheres que estavam ali. Ele não queria que sua mãe fosse maltratada. Então ele se refere a ela de maneira muito carinhosa, dizendo, mulher, eis aí teu filho. Mas Jesus se dirige a João e diz, eis aí tua mãe. Então ele está certo de que João cuidaria muito bem dela, assim como ele havia feito. Maria tinha outros filhos, e como se vê em Atos 2,14, ela e os seus filhos estavam reunidos no cenáculo após a ressurreição de Jesus. Mas Jesus entendeu que o apóstolo amado era a melhor pessoa para cuidar de sua mãe. Seus irmãos eram muito desconfiados e até foram injustos com ele numa outra ocasião. Então eu queria, a partir dessas palavras de Jesus, dizer a você que é muito importante lembrar que a igreja foi fundada por um homem de família. A igreja não é o edifício, não é o prédio, mas é um grupo de pessoas que foram resgatadas e tiveram relacionamentos inteiramente novos e restaurados. Nós somos chamados a nos relacionarmos como irmãos e como irmãs, fazendo o possível para cuidar um do outro. Que nesta Páscoa o nosso sentimento seja esse, para o louvor da glória de Deus. Que tenhamos esse cuidado um com o outro, assim como Jesus confiou a João os cuidados de sua mãe, e assim como ele também pediu a João que cuidasse dela. Que nós possamos cuidar uns dos outros hoje, porque agora nós vivemos esse relacionamento como família cristã. E eu desejo que Deus abençoe você nessa Páscoa e que Deus abençoe você sempre. E que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, possamos ter essa preocupação de cuidar uns dos outros. Jesus abençoe a sua vida. Amém. Meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana do Ocidente, prazer estar com vocês nesse momento, transmitindo a quarta palavra da cruz de Cristo. Quando Cristo esteve na cruz do Calvário, ele esteve lá em meu lugar e em seu lugar. E durante aquelas 6 horas que Jesus esteve na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde, quando ele morreu, ele proferiu 7 palavras. E essas 7 palavras, elas são especiais, a gente fala que elas são clássicas, porque elas definem muito bem quem é Jesus, o Filho de Deus, e elas definem a sua missão, o que ele veio fazer por nós. Ele veio para morrer na cruz em nosso lugar, para derramar o seu sangue para nos perdoar de todo pecado. A quarta palavra da cruz está em Mateus, no capítulo 27, o versículo 46.
aonde nós lemos assim: e houve trevas sobre a face da terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Queridos irmãos, a maior dor de Cristo não foi a dor dos pregos e nem a dor causada pela coroa de espinhos, e muito menos a dor causada pela agonia da cruz, aonde ele ficou pregado por 6 horas. A maior dor de Jesus Cristo foi a dor dos pecados que não eram dele. O maior sentimento e o maior sofrimento de Jesus não foi o do sentimento do seu coração e dos seus pulmões explodirem pelas horas que ele passou pendurado naquela cruz. O seu maior peso não foi propriamente o de carregar a cruz, mas o de carregar sobre si todos os nossos pecados. Os pecados não eram dele, os pecados eram nossos. Ele os tomou sobre os seus ombros. Bíblica e doutrinariamente nós chamamos isso de substituição. E quem melhor descreveu isso para nós foi o profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele vai dizer: quem creu na nossa pregação, e vai mostrar que o braço do Senhor foi estendido em nosso lugar naquela cruz do Calvário. E aí ele vai dizer assim, que Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens, que ele foi um homem de dores e que sabe o que é padecer, ou seja, ele se familiarizou com o nosso sofrimento. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, mas a gente não tinha nenhuma estima por ele, e que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o tínhamos por aflito e ferido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que Jesus naquela cruz, ele recebeu o castigo em nosso lugar. Jesus sofreu toda a rejeição que ele sofreu em nosso lugar. Naquela cruz, quando ele exclama Eli, Eli, lama sabachthani, ele está carregando os pecados que eram nossos. Aquele foi um desamparo momentâneo, e esse desamparo deveria ser nosso, mas ele nos substituiu. E como nós acabamos de ler, ele sofreu o castigo que nos traz a paz. É esse mesmo Jesus que afirma para nós que aconteceu naquela cruz, naquele momento, é uma promessa preciosa que pode ser usada para nós fecharmos a mensagem, que é a promessa de João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Conhecedores de que Jesus Cristo tomou naquela cruz o nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna, a grande pergunta que eu quero te fazer nessa hora é a seguinte: que decisão você vai tomar com respeito a Jesus Cristo nosso Senhor? Você vai simplesmente deixar passar mais uma época de Páscoa, ou você vai fazer dessa a grande Páscoa da sua vida, deixando Jesus nascer no seu coração, entendendo a preciosa e graciosa mensagem da vida eterna e do perdão dos pecados que Ele te dá? Que Deus te abençoe e que Ele te guarde. Feliz Páscoa em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, queridos irmãos de Ocidente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Feliz Páscoa a todos, esse dia de celebração, mas especialmente no momento em que nós estamos vivendo, neste momento de isolamento social. O dia da Páscoa é um dia que nós devemos nos levar a uma reflexão. E eu gostaria de fazer isso neste momento. Eu fui convidado pelo pastor Júlio para participar das 7 palavras da cruz e eu queria compartilhar com você o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, ou melhor, capítulo 19, versículo 28. O texto da palavra de Deus diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. O apóstolo João escreveu o seu evangelho num período compreendido talvez entre o ano 90 e o ano 100, e nesse tempo havia uma heresia no seio da igreja chamada gnosticismo. Esta heresia era uma heresia que dizia que havia uma divisão entre corpo, uma dicotomia entre corpo e alma, sendo que o corpo, a matéria, se tratava de algo ruim e o espírito se tratava de algo bom. Diante disso, os gnósticos diziam que não pode uma pessoa como Jesus Cristo haver sido humano. Jesus poderia ter características ou até demonstrar ser humano, mas ele não era humano de fato. E o apóstolo João escreve o seu evangelho para provar a divindade de Cristo, mas quando nós chegamos neste versículo 28 do capítulo 19, nós notamos que o apóstolo João defende uma outra parte de Jesus, que é a sua humanidade. Jesus, além de ser 100% divino, ele era também 100% humano. E o apóstolo João combate esta heresia nas suas cartas, e ele vem trazer para nós aqui neste versículo esta característica de Jesus que tanto nos traz um alento. Por que um alento? Porque Jesus sentiu o que nós sentimos. Jesus sofreu o que nós sofremos. E muito mais do que nós. E eu digo mais, ele sofreu tudo isso e sem reclamar. Sem reclamar. Jesus era Deus, sofreu tentações, não resistiu às tentações, mas resistiu até o fim e cumpriu a missão que o Pai deu a ele. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias de reflexão, dias que nós temos que parar para entender realmente a nossa salvação, nós estamos na Páscoa e nós precisamos refletir sobre redenção, sobre salvação. Eu convido você a refletir sobre o Emmanuel, Deus conosco, aquele que assumiu forma humana, aquele que tomou essa forma humana para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos. E ele foi o maior exemplo que nós tivemos, o maior exemplo que temos do que é realmente levar a cabo uma missão apesar da humanidade. Mas eu queria que você entendesse, neste momento, que Jesus, sendo 100% humano, o clamar. Jesus era Deus, sofreu tentações, não resistiu às tentações, mas resistiu até o fim e cumpriu a missão que o Pai deu a ele. Nesses dias que nós estamos vivendo, dias de reflexão, dias que nós temos que parar para entender realmente
a nossa salvação, nós estamos na Páscoa e nós precisamos refletir sobre redenção, sobre salvação. Eu convido você a refletir sobre o Emanuel, Deus conosco, aquele que assumiu forma humana, aquele que tomou essa forma humana para sentir o que nós sentimos, para viver o que nós vivemos. E ele foi o maior exemplo que nós tivemos, o maior exemplo que temos do que é realmente levar a cabo uma missão apesar da humanidade. Mas eu queria que você entendesse, neste momento, que Jesus, sendo 100% humano, o capacitou a morrer na cruz. Dr. Heber Campos, um teólogo conhecido do nosso país, diz que só um redentor 100% divino poderia ter ressuscitado, e nós estamos celebrando essa ressurreição. Mas ele diz que só um redentor 100% humano poderia ter morrido na cruz. Se Jesus não fosse humano, ele não teria morrido na cruz. Se Jesus fosse divino, ele não teria ressuscitado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma Páscoa cheia de graça, cheia da compaixão desse Jesus que assumiu o nosso lugar e sabe realmente tudo que nós sentimos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Uma ótima Páscoa a todos. Graça e paz, queridos. É um privilégio poder estar aqui com vocês, compartilhando da palavra de Deus, nessa semana especial, tão significativa para nós cristãos, semana em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, especialmente considerando nas últimas expressões, nas últimas palavras proferidas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E essas palavras, elas trazem conforto, elas nos ensinam, e eu quero compartilhar com os queridos a sexta palavra, a sexta expressão do Senhor Jesus, dita na cruz, narrada por João no seu Evangelho, no capítulo 19, o versículo 30, que diz que quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça rendeu o Espírito. Jesus veio para cumprir uma agenda pré-estabelecida por Deus, uma agenda que fora decretada na eternidade pelo próprio Deus, a agenda messiânica. E cada passo do ministério de Jesus aqui na terra, aqui entre nós, no tempo que ele viveu aqui, era para cumprir fielmente essa agenda. E no final do cumprimento, no final da sua vida, no final do cumprimento dessa agenda messiânica, Jesus, ele expressa na cruz do Calvário: está consumado. O que significa essa expressão? O que significa, o que representa está consumado? O que Jesus realmente expressou naquela hora, na cruz do Calvário? E eu queria trazer para nossa edificação a expressão grega está consumado, aliás, a expressão grega que foi traduzida por está consumado, que é a expressão grega tetelestai. Jesus, ele cumpre toda a agenda pré-estabelecida por Deus, tudo que Deus havia prescrito para o seu Filho, para que ele vivesse, para que ele cumprisse, para que ele realizasse em nosso favor. Agora, na cruz do Calvário, ele, depois de cumprir toda essa agenda, ele declara: está consumado. Ou ele expressa tetelestai. E essa palavra, ela era usada por um servo que, após realizar uma tarefa, se dirigia até o seu senhor para dizer tetelestai, para dizer está terminado, está cumprido.
O que me fora delegado, o que me fora ordenado foi cumprido à risca. E Jesus disse isso quando sua obra foi concluída, quando ela foi finalizada. Na verdade, nós sabemos que a obra do Senhor Jesus, ela continua sendo realizada. Na verdade, nós devemos ser mais específicos e precisos aqui. O está consumado refere-se apenas ao fim do sacrifício expiatório de Jesus, naquele passo ou em mais um passo da agenda messiânica. E no que diz respeito ao seu sacrifício expiatório, ele, naquele momento, ele fora realizado de forma plena, de forma completa. Mas essa palavra tetelestai, está terminado, ela também era usada por comerciantes. E quando os comerciantes, eles vendiam uma determinada mercadoria, e quando eles recebiam por essa mercadoria, eles tomavam o dinheiro nas suas mãos, eles contavam minuciosamente o dinheiro, eles conferiam para ver se a mercadoria realmente estava paga, e após essa verificação, aquele que havia vendido a mercadoria dizia tetelestai, para expressar o seguinte: está pago, está devidamente pago. Jesus disse essa expressão, ele expressou tetelestai na cruz para dizer que tudo aquilo que fora exigido por Deus para pagar pelo nosso pecado, ele cumpriu. Que agora não há nada que falte para que nós tenhamos perdão pelos nossos pecados, ou para que nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados. Não há necessidade que nós façamos nada para completar a obra de Jesus. A obra de Jesus, ela é completa, ela é exaustiva. Não há necessidade que eu tenha que acrescentar nada em favor da minha salvação, em meu benefício próprio. Tudo que Deus exigiu foi cumprido por Jesus. A justiça de Deus, ela foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário, por Jesus. Tetelestai, está cumprido, está pago, definitivamente está acertado. Agora eu posso ter um relacionamento com Deus, porque Cristo, porque o Senhor Jesus, ele cumpriu completamente, definitivamente a justiça de Deus. Ele satisfez a justiça de Deus, indo à cruz, pagando pelo seu pecado. E essa obra, ela é definitiva, essa obra, ela é completa. A ira de Deus completamente satisfeita na pessoa de Cristo. Essa expressão tetelestai, também ela era dita pelo sacerdote quando esse examinava o sacrifício, ou examinava os animais que iam ser levados para o sacrifício. E esses animais eram considerados puros, perfeitos, impecáveis, sem mácula. A justiça de Deus, ela só é satisfeita, só foi satisfeita na cruz, porque o Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus, é esse Cordeiro sem defeito, esse Cordeiro sem mácula. Ele é o sacrifício perfeito, ele é aquele suficientemente capaz, ou ele é o sacrifício suficientemente capaz de satisfazer a vontade de Deus, a ira de Deus. Louvado seja o nosso Deus, porque a nossa dívida, ela foi definitivamente paga, porque o sacrifício de Jesus, ele é completo, ele não necessita de acréscimo nenhum que façamos. Todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, ela foi lançada, por conta do pecado, ela foi lançada sobre Jesus. E o que nós fazemos em relação a essa verdade? Nós nos quedamos diante de Deus em adoração, pelo que Ele fez, porque Jesus fez, pelo alcance dessa obra completa sobre a nossa vida, essa obra que nos garante a vida eterna. Deus nos abençoe
para que, com o nosso coração grato, nós louvemos, exaltemos, glorifiquemos o seu santo e bendito nome. Finalmente, irmãos, chegamos nas últimas palavras de Jesus. E estas foram registradas por Lucas, no capítulo 23, no versículo de número 46, na última parte, que diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Estas foram as últimas palavras registradas na Bíblia do nosso Senhor Jesus, lá naquela cruz. E como nós aprendemos com Jesus? Nós aprendemos com Jesus desde o início do seu ministério. Nós aprendemos com Jesus em cada uma de suas palavras, em cada um dos seus milagres, em cada uma das suas atitudes. E agora nós aprendemos também com as suas últimas palavras. Nós aprendemos o valor e a importância da obediência e da submissão. O Senhor Jesus, com essas últimas palavras, ele demonstra aquilo que ele já havia demonstrado durante todo o seu ministério. O livro de João, o Evangelho de João, é repleto da expressão a vontade daquele que me enviou. E em outras partes, Jesus dizendo a vontade do Pai que me enviou. E agora, mais uma vez, quando se dirige a Deus, entregando a Ele a sua vida, Jesus estava ali demonstrando a sua obediência, a sua submissão e o seu desejo, que era em tudo fazer e cumprir a vontade do Pai. Que lição maravilhosa que o Senhor Jesus nos ensina, a de sermos obedientes a Deus, a de sermos submissos. E isso sem pensar nas consequências, sendo nós obedientes, até mesmo diante da morte, até mesmo nas situações mais difíceis, até mesmo diante das pressões, entendendo que o nosso dever é a obediência. As consequências pertencem a Deus. Nós entregamos nas mãos de Deus. Com isso, o Senhor Jesus também nos ensina a entrega total a Deus, a colocar-se diante de Deus de maneira integral, a render-se a Deus totalmente, a fazer de forma literal aquilo que o apóstolo Paulo nos exorta em Romanos 12, quando diz: rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício. Foi exatamente isso que Jesus fez, entregando-se totalmente a Deus, entendendo que o seu trabalho era para a glória de Deus, e entendendo que tudo aquilo que ele fazia era para o Pai, e assim dedicava-se ao máximo naquela obra que lhe foi confiada. Jesus também nos mostra acerca da recompensa, da satisfação, de ver-se cumprido, de entender que completou a carreira. Jesus já havia falado: está consumado, como o reverendo Cláudio já nos explicou também. Depois de entender que a sua missão estava cumprida, ele olha agora para o Pai, e ele se entrega totalmente ao Pai, mas com aquela satisfação de dever cumprido.
Naquele momento, Jesus dá aquele suspiro dizendo: que satisfação! Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O profeta Isaías já havia profetizado que o servo sofredor veria o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. Aquilo que nós fazemos no Senhor vale muito a pena. É o que de fato traz sentido e satisfação à nossa alma. Senhor Jesus, Ele olha para a sua obra, tal como Paulo, quando alegre, satisfeito e completo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A nossa vida, ela só tem sentido quando ela é aprovada pelo Senhor. Por isso, ainda nas recomendações de Paulo, seja firme, abundante, sempre na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós temos uma recompensa guardada. Aqueles que mantêm a sua fidelidade e chegam no final podendo dizer: Senhor, tudo agora está nas suas mãos. Que Deus assim nos abençoe rica e poderosamente. Amém. Meus irmãos, que bênção! Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Ela nos alimenta, edifica a nossa alma. Hoje, com certeza, nós desfrutamos das boas palavras dos nossos amigos pastores, que falaram da parte de Deus para os nossos corações. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estiveram conosco hoje, celebrando ao Senhor, especialmente os nossos irmãos pastores, que foram porta-vozes do Senhor para as nossas vidas. Louvamos também a Deus pela vida da família do Wesley, que participou conosco no louvor. E na primeira ocasião, eles cantaram acerca daqueles momentos de angústia, daqueles momentos difíceis atravessados por Jesus no Getsemane. Nós falamos das 7 palavras da cruz, dos momentos que antecederam também a morte do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que isto não foi o final. Na Páscoa nós nos lembramos não somente da morte, mas nos lembramos da ressurreição do Senhor Jesus. Cristo não está morto, Ele ressuscitou. Naquela manhã de domingo, nosso Senhor Jesus venceu a morte, sendo a primícia de todos aqueles que dormem. Aleluia! Nós vamos ouvir agora mais um louvor com a família do Wesley, retratando esse momento de vitória que começou naquela manhã de domingo. Maria sentou
se abrir. Maria, estou vivo, eis-me aqui. Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou. Essa tumba fria jamais poderia me deter. Eis agora que tenho o poder na terra e céu. Vai e diga aos outros que se levantou o Emanuel, o Emanuel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor enviou o teu Filho amado para que morresse em nosso lugar, para que nos desse vida, e vida em abundância. Louvamos-te, ó Deus, porque aprouve ao Senhor ter misericórdia das nossas vidas e fazer daquele momento na cruz o nosso momento de vitória, e ter na ressurreição de Cristo a nossa justificação. Te louvamos, ó Deus, porque temos o privilégio do acesso à tua presença, porque sabemos que os nossos pecados foram pagos, e assim como Cristo venceu a morte, haveremos também nós de vencê-la em Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que a realidade da Páscoa, da ressurreição de Cristo, seja uma realidade na vida de todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo esteja vivo em cada coração. Assim nós oramos no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Cordeiro Santo, Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a nossa terra, agora e para sempre. Amém, amém e amém.